Bom dia, terceiro ano de Geografia. Vamos para a semana 3. Vamos falar sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 ele é bem pequenininho, ele fala sobre a economia mundial. Então, como é que funciona a economia mundial hoje, né? Hoje em dia, com a internet, com o sistema de informação, as empresas elas são divididas em cotas de ações, né? Ou seja, as empresas elas têm ações e vários donos. Por exemplo, você pega lá uma empresa... sei lá, Nike do Brasil. Então você tem um acionista majoritário que tem a maior parte das ações e tem outros acionistas que conseguem ali ter alguma porcentagem, né? O acionista majoritário tem 51% ou tem a maior porção ali das empresas. E essa empresa ela pode optar por colocar as suas ações, porcentagem da sua empresa na bolsa de valores para outras pessoas, para o público em geral, conseguir investir nessas empresas, né? Que são chamadas empresas de capital aberto. Então a economia mundial ela funciona a partir de bolsa de valores e mercado financeiro. Uma bolsa de valores ela compara as ações de várias empresas, as grandes empresas internacionais, e faz a cotação entre as moedas, né? Por isso que nós temos diariamente essa variação da moeda. R$1 vale $5, subiu, R$1 vale $6. Por que isso? Porque a cotação do mercado internacional das moedas, e para você saber se aquele dinheiro, se aquele papel moeda ali vale realmente alguma coisa, é em relação ao dólar. Antigamente era o ouro e hoje em dia é em relação ao dólar, que é a moeda fixa do planeta. Por quê? Por ser a maior economia mundial. Então a cotação em relação ao dólar controla a nossa economia mundial. Consequentemente, se ocorrer algum problema na Bolsa de Nova York, vai quebrar o planeta inteiro, igual já aconteceu em 1929 e em 2008, tá? Então, o mercado financeiro funciona através de flutuação, né? Os investidores atualmente, por causa da facilidade de você locomover os fluxos, né? Você com 2 dígitos ali, com 2 cliques, você muda milhões de dólares de um país para o outro. Então você tem uma flutuação econômica muito grande, uma instabilidade econômica, né? Antigamente não existia isso, os países eram mais estáveis, o país crescia e ficava. Hoje em dia não, um multimilionário vai lá, aplica o dinheiro no Brasil, aí ele vê que o governo vai fazer uma nova medida que é contra os empresários, que vai dar menos lucro. Ele pega o dinheiro daqui e coloca em Taiwan, por exemplo. Então você tem uma flutuação maior do mercado financeiro, você tem uma flutuação maior da economia mundial. Os estados, os países, né, os presidentes não comandam mais a economia de maneira direta. Eles fazem ações econômicas, eles fazem medidas econômicas para acenar para o mercado, ou seja, para acenar para os caras que têm dinheiro, que esse país é rentável para eles, para atrair investimentos. E esses caras só ficam aí na espreita. Ganhou um governo que não me interessa, vou para outro país. E assim por diante. Por isso que tem tanto aí na mídia hoje em dia, nós faremos ações para reformar o Estado brasileiro e atrair investimentos. Por quê? Esses caras flutuam dinheiro. Aonde der mais lucro, onde der mais juros, obviamente terá mais investimentos desses caras, né? Então nós temos uma flutuação do dinheiro mundial, tá? O capítulo 5 vai falar sobre uma ramificação que nós falamos no 3, sistemas de transporte do Brasil. Então, como foi a evolução do sistema de transporte do Brasil? O primeiro modal de transporte do Brasil foi o modal ferroviário, que foi criado próximo ao litoral, ligando algumas áreas do interior, principalmente o interior do Sudeste e do Nordeste, para levar o café. Então um modal de transporte ele é implantado segundo algum objetivo claro, né? Alguém que quer ganhar dinheiro com algo. Então o sistema ferroviário ele foi implantado pelos barões do café com o objetivo de transportar o café do interior dessas regiões
para o litoral, principalmente para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos e para os portos do Nordeste, escoar esse café para a Europa. Então, no século XIX, houve essa transformação e houve essa criação desse modal de transporte. Até hoje, o modal de transporte brasileiro ainda tem resquícios dessa estrutura que foi feita pelos barões do café. No século XX, a partir de 1930 até 1960, você tem uma modificação e um certo abandono, um sucateamento do sistema ferroviário. Hoje em dia, o sistema ferroviário ele é privatizado. Geralmente, as estradas de ferro, as ferrovias são privatizadas aí para empresas terceirizadas utilizarem. Como, por exemplo, aqui a ferrovia que existia na Baixada, hoje em dia é uma empresa terceirizada que virou um VLT, um transporte urbano. Antigamente era uma ferrovia, aquela que passa ali na Francisco Glicério com Afonso Pena, era uma ferrovia que ligava São Paulo e as regiões lá no interior do Brasil, do interior de São Paulo, de Café até o Porto de Santos. É por ali que escoava o café dos barões, né? Hoje em dia não mais. Então esse trecho virou VLT, foi privatizado para empresas locais fazer o deslocamento urbano. É só um exemplo local, né? Então, a partir de 1930 até 60, nós temos o quê? A modificação, a implantação do sistema rodoviário. Então, principalmente o Juscelino Kubitschek e o Getúlio Vargas, né? Esses dois grandes presidentes da história da República, começaram a construir grandes rodovias, desbravar o Brasil para atrair as grandes empresas rodoviárias, né? Para atrair as grandes empresas de carro, Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford, Peugeot. E foi nessa época, até 1960, antes da ditadura, que houve a implantação, a chegada dessas 6, 7 grandes empresas multinacionais. Depois, o outro boom rodoviário foi em 1990, quando o Collor e até o Fernando Henrique Cardoso fizeram mais uma série de privatizações e trouxe as novas empresas de automóvel para o Brasil. Aí chegou as empresas japonesas, as chinesas, né? E hoje nós temos aí mais de 40 marcas e modelos, 40 empresas que têm diversos modelos, né? Você tem a alta tecnologia do mundo na empresa rodoviária brasileira. Então o sistema rodoviário foi feito a partir da iniciativa aqui da Segunda República Brasileira, tá? Hoje em dia o sistema rodoviário ele é privatizado, ou seja, as empresas, o Estado, né, ele vende, ele concede, ele abre concessões a essas rodovias e essa empresa tem 20 anos para atuar e aí ela tem que fazer a manutenção dessas rodovias. Como? Através do pedágio. Por isso que tem um pedágio. Uma empresa particular pega lá R$30 de pedágio cada vez que você vai para São Paulo, desses 30, R$10 é usado para reformar a pista ou ter novos investimentos quando o governo pressiona e o resto é lucro da empresa, né? Então, é um sistema de privatizações. O sistema aéreo brasileiro até 1990 era praticamente da elite, era um sistema exclusivo da elite. Só que ao longo do tempo isso foi popularizando e a classe média teve acesso ao sistema aéreo. E hoje em dia, com passagens mais baratas, você tem problema de infraestrutura aérea, porque não tem acesso a tanta gente não consegue acessar as linhas aéreas brasileiras, os aeroportos lotados e problemas, né? Falências múltiplas, a cada 6, 7 anos você tem uma empresa aérea falindo, né, no Brasil. Tivemos a Varig, que foi uma grande empresa nacional que faliu e desde lá várias empresas faliram e voltaram, criaram de nome, entraram em processos judiciais. O sistema aéreo brasileiro tem vários problemas, sempre tem a tendência cada vez mais é a privatização dos aeroportos, né? Você entregar para uma empresa privada e ela conseguir gerenciar melhor o sistema aéreo brasileiro. E os outros sistemas, né, são sistemas complementares, né? Tirando os portos, o sistema marítimo brasileiro é muito importante para a exportação brasileira. Nós temos aí o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, temos o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Paranaguá e alguns portos ao longo do Nordeste que servem para escoar toda a produção brasileira, né? Nós temos hidrovias que são pouco utilizadas, a principal hidrovia do Brasil é a Tietê-Paraná, né? E nas grandes cidades o sistema metroviário para ajudar ali na locomoção das pessoas ali,
grandes metrópoles brasileiras, das áreas menos povoadas, mais povoadas, para o centro onde se encontram os postos de trabalho, tá bom?